pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. É uma honra ter vocês aqui. Hoje eu vou consolidar algumas informações a respeito da síndrome fúngica. Então, o que está acontecendo com a medicina? O médico e o próprio paciente, eles estão buscando uma fórmula mágica. Então, por exemplo, o pessoal que está com candidíase de repetição, o pessoal que está com síndrome fúngica, que é o tema da aula de hoje. O pessoal está muito focado somente nos óleos essenciais. Então eu estou vendo assim, ó, o pessoal está focado muito nos óleos essenciais e está esquecendo da raiz do problema. Então precisa assistir o vídeo da candidíase, uma visão sistêmica, porque vocês vão entender ali a raiz do problema, ok? E a outra raiz, uma parte importante da formação e da perpetuação da síndrome fúngica ou do supercrescimento de fungos no intestino delgado, que é o nome atual, que até acho que é um nome mais apropriado, já falei isso, mas as primeiras pessoas que falaram sobre isso deram o nome de síndrome fúngica. Então, por reverência a essas pessoas, por eles serem os nossos antecessores, eu falo síndrome fúngica ou, se for, que é supercrescimento de fungos no intestino. Então, a raiz do problema sempre é emocional. Por quê? Quando eu estou estressado, preso no triângulo da doença ou no triângulo da desbiose, que é o quê? A marca registrada disso é o desejar que seja diferente. Eu queria que as pessoas fossem diferentes, eu queria que as pessoas me escutassem, eu queria que as pessoas me tratassem melhor, eu queria que minha mãe melhorasse, eu queria que meu pai fosse isso, eu queria que meu namorado fosse aquilo, eu queria que a minha namorada fosse diferente. Então, sim, esse desejo de que as coisas sejam diferentes e uma insatisfação, uma decepção, uma raiva, uma preocupação, esse estresse vai reduzir 70% da minha capacidade digestiva. E aí vai sobrar alimentos para as bactérias e para os fungos. Então, precisa ver a parte emocional, ok? Não dá para fugir. Ah, eu queria muito que só os olhinhos resolvessem, mas não resolve. Até melhora, mas depois volta, porque a raiz do problema não foi resolvida. Então, a base de todo o tratamento que visa a cura consiste em duas coisas: inteligência emocional, inteligência alimentar, inteligência sistêmica e, na outra base, imunidade e intestino. Então, o que acontece? Não existe síndrome fúngica sem desbiose. E desbiose é um termo genérico. Desbiose, por exemplo, é a mesma coisa que eu falar assim, ó. Ah, você tem um transtorno de neuropsiquiátrico. Ok, transtorno neuropsiquiátrico é algo muito genérico. Qual é o transtorno? É depressão? É ansiedade? É síndrome do pânico? Então, para eu tratar de forma eficiente, eu preciso entender e diagnosticar qual o tipo de desbiose. Então, qual a desbiose que está relacionada com a síndrome fúngica? A desbiose gástrica. Gastrite, H. pylori, azia, refluxo, afta. Então, o que acontece na desbiose gástrica ou êxtase gástrica? Eu vou ter um excesso de bactérias no estômago. Por quê? Porque diminui a acidez do estômago. Por exemplo, a marca registrada da desbiose gástrica é o H. pylori, mas nem sempre o H. pylori está presente. Quando o H. pylori está presente, mostra uma desbiose gástrica mais grave. Então, imaginem vocês que eu tenho um estômago que precisa de ter mais ou menos 10 elevado a 2 a 10 elevado a 3 bactérias, e essas bactérias começam a aumentar. Essas bactérias, elas vão fermentar principalmente os açúcares. Anota aí, carboidratos, principalmente os carboidratos simples, os disacarídeos e os monossacarídeos. E aí eu falo para vocês, lactose, frutose e sacarose.
São os 3 principais aí que geram problema. Então o que vai acontecer? Eu vou tomar, por exemplo, um suco natural de laranja. Esse suco tem 60 gramas de carboidrato, 60 gramas de frutose. Não vai melhorar a síndrome fúngica. Por quê? Porque por eu ter excesso de bactérias no estômago, essas bactérias vão produzir um tipo de vinagre, tá? É um ácido volátil, tá? Chamado acetato de metila. E esse acetato de metila produzido pelo estômago, ele não é tamponado pelo meu pâncreas. Então é assim, eu tenho o estômago extremamente ácido, quanto mais ácido melhor. Eu preciso ter um intestino delgado, que é onde os fungos começam a crescer, alcalino, com pH neutro. E quem faz isso é o pâncreas. E o pâncreas ele foi programado para neutralizar o ácido clorídrico, que é o principal ácido do estômago. Ele não consegue neutralizar o acetato de metila, porque isso não era para estar ali. E como que eu vejo se eu estou produzindo acetato de metila? Pelos sintomas. Se tem azia, se tem refluxo, se tem H. pylori, se tem gastrite, se tem úlcera, doença periodontal nas gengivas, tem e ponto final. Quer confirmar? Qual o exame que confirma? O Brief Test, o teste do hidrogênio expirado com análise do acetato de metila e mais outros gases. Um dia eu falo sobre isso, tá? E aí vocês entendam melhor, mas não precisa de exame de início. Eu vou pedir exame para os casos mais complicados. Eu vou fazer um diagnóstico clínico, é muito mais eficiente e aí eu vou colocar a energia no tratamento. Então, o que vai acontecer? O duodeno fica ácido, a cândida adora ácido e ela vai se proliferar ali. Então, para vocês melhorarem a síndrome fúngica, o segredo é não comer uma quantidade grande de açúcares de uma vez só. Precisa comer pequenas porções, várias vezes ao dia. Se comer fruta, não come arroz, não come batata, não come mandioca. Então, eu posso comer uma salada, uma fruta e uma proteína. Ou o carboidrato, o amido. O amido é melhor do que a frutose. Mas não é para deixar de comer fruta. Suco não é bom, nem natural. Tá? Suco detox com banana, com maçã, com laranja, isso não é suco detox. É suco intox. Por quê? Porque vai hiperfermentar, vai piorar a hiperpermeabilidade intestinal e não vai resolver. Então não adianta você pegar lá 3, 4 antifúngicos, como eu expliquei, sem tratar a êxtase gástrica, desbiose gástrica. Como que eu trato a desbiose gástrica? Eu vou usar um substrato bifidogênico. O que é um substrato bifidogênico? É um conjunto de fibras que vão alimentar as minhas bifidobactérias. O melhor para mim é o Eureka da Quinta Essência, o Fiber Lift da Essential Nutrition. São os 2 substratos bifidogênicos que eu uso. Quer usar farinha de banana verde? Top. Quer usar um mix de fibras? Top. Só que a ciência por trás é você fazer um conjunto de fibras que realmente vão alimentar as minhas bifidobactérias sem causar gás, sem causar desconforto, sem causar diarreia. Então isso daí tem empresas que que fazem isso de forma eficiente, cientificamente, faz placa de Petri, vê se aumenta o bífido, vê se estufa. Então existe uma ciência por trás disso. E tem suplementos que são bons e baratos que fazem isso. O melhor para êxtase gástrica é o Eureka. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dose desse Eureka, vou diluir em água e vou tomar antes das refeições, com 70 ml de água. Um outro macete para resolver a raiz do problema da síndrome fúngica, que é a êxtase gástrica. Eu vou evitar líquidos junto com as refeições. E precisa mastigar muito, 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 muito. E comer várias vezes ao dia. Não comer uma quantidade grande de comida de uma vez só. Um outro medicamento que além de melhorar, de descolar, de melhorar o trânsito, é o sal amargo. O sal amargo eu vou usar, é individual a dose. Precisa causar uma leve diarreia sem causar desconforto. Pode ser o sal amargo, pode ser o carbonato de magnésio, que é a magnésia bisurada, mas precisa ser uma quantidade grande.
Então eu vou diluir 30 gramas em 1 litro de água, vou misturar, vou guardar na geladeira. Ou eu posso usar também o cloreto de magnésio. Se eu coloco o cloreto de magnésio e coloco água com gás, vai acontecer uma reação 2 horas depois eu tenho carbonato de magnésio. Qual a vantagem do carbonato de magnésio? Ele é muito mais gostoso. Quem já tomou, eu já tomei sal amargo várias vezes. É muito ruim, mas eu já me acostumei. Lembrando que o amargo deixa a nossa vida doce. O doce deixa a nossa vida amarga, ok? Então, voltando ao raciocínio, sal amargo. Eu posso usar o gengibre, melhora também o trânsito intestinal. Se eu tenho H. pylori positivo, eu vou fazer um tratamento natural para o H. pylori. Eu não vou entrar em detalhes de H. pylori hoje, senão a gente fica até amanhã falando. Então assim, mas o H. pylori hoje saiu um trabalho mostrando que o tratamento natural com antibióticos naturais é tão eficiente quanto o esquema ocidental, tá? Não é para tratar o H. pylori assintomático, gente, pelo amor de Deus. Tem gente fazendo sorologia para H. pylori tratando. O H. pylori, ele é igual a gente. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Se ele tiver em estado comensal, vivendo bem no nosso organismo, ele é considerado um probiótico. O que é probiótico? É uma bactéria, vírus ou fungo que tem ação benéfica, que vai melhorar a minha vida, por isso que chama probiótico. Então o H. pylori, ele protege contra a doença celíaca, contra a intolerância ao glúten não celíaco, contra a obesidade e resistência insulínica. Se o H. pylori começar a gostar do lugar que ele está, isso acontece pela hipoacidez. Então olha só, cara, a gente está dando um pantoprazol para tratar H. pylori. Tudo bem, funciona num período curto de tempo. Lá na frente, o paciente vai piorar. Eu vou matar o H. pylori, vai aumentar o risco de diabetes, vai aumentar o risco de doença celíaca e o paciente começa a desenvolver resistência insulínica. Então a gente precisa olhar para isso aí. Um dia eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Hoje não. Hoje o importante é entender que tem que tratar o H. pylori. Então, vai tratar de forma ocidental, não tem problema. Vai melhorar, vai ajudar, tá? O importante é tratar a parte gástrica. Por quê? Se continuar chegando acetato de metila lá no duodeno, os olhos não vão funcionar. Porque por um lado esses olhos estão atacando a cândida, mas por outro eu estou alimentando. Então o segredo é comer pequenas porções de carboidrato, no máximo 20 gramas, que equivale a uma fruta, ou cada colher de arroz tem 5 gramas, então 4 a 5 colheres de sopa de arroz integral, ou batata salsa, ou mandioca, ou inhame, ou cará, é tudo muito parecido. É de 4 a 7 gramas. O alimento que tem mais carboidrato na natureza não é a beterraba, tá? A beterraba tem muita frutose, mas tem pouca, tá? É a mandioca. A mandioca é que tem mais carboidrato. Então assim, tá comendo tapioca na forma de farinha, né? Que tem um monte de problemas ali dentro. Você vai olhar, você vai lá no rótulo da tapioca industrializada, você vai ver que ali tem um antifúngico. Você vai procurar o número 202, que é o sorbato de potássio. Então, assim, como é que vai melhorar a síndrome fúngica comendo tapioca com sorbato de potássio? Não vai melhorar. Então, eu preciso comer comida de verdade, o mais fresca possível, e não precisa fazer dieta cetogênica, mas se fizer ajuda muito. Mas pode fazer uma dieta low carb ou uma dieta em zona, onde eu vou ter 40% na forma de carboidrato, e esse carboidrato vai ser um carboidrato de boa qualidade, o mais fresco possível, natural. E cenoura e beterraba, comer crua ralada. Porque quando eu como um alimento cru, eu tenho ali enzimas digestivas que são neutralizadas com aquecimento. Então, assim, a síndrome fúngica não vai melhorar tomando só o óleo. Precisa olhar para a raiz do problema emocional. Precisa reduzir o estresse. E precisa também entender que existe uma relação direta entre a desbiose de estômago ou êxtase gástrica com a síndrome, tá? Então, tem vários tipos de desbiose. Tem desbiose de bexiga, tem desbiose de vagina. Então, candidíase de repetição tem êxtase gástrica, tem sifo no delgado e tem uma desbiose de vagina, ok?
Então a ideia toda é fazer o diagnóstico. Tem desbiose de cólon, tem desbiose de cérebro, tem desbiose de boca. Qual é o tipo de desbiose que você tem? O seu sintoma está relacionado com qual tipo de desbiose. Então, por exemplo, eu tenho uma perda de memória, aí eu tenho um implante no dente, que é um grande fator para desbiose de boca. Ali no implante vai ter biofilme, vai ter cândida, vai ter um monte de coisa, no canal também. E aí eu tenho um problema de memória. Não vai adiantar tratar o outro tipo de desbiose que o paciente não vai melhorar. Então eu preciso focar também na queixa daquele paciente. Então, se for o caso, candidíase de repetição, que é o que mais as pessoas me procuram, né, para contribuir, e por isso que aquele vídeo de síndrome fúngica tem milhares de visualizações, né, o paciente precisa entender isso também. Então não deixem de assistir candidíase, uma visão sistêmica, e não deixem de comer várias vezes por dia, com no máximo 20, no máximo estourando 30 gramas de carboidrato. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem o canal a crescer, porque o YouTube vai ver isso um conteúdo de alto valor, um conteúdo relevante. E isso vai chegar no maior número de pessoas possível e a gente consegue contribuir com a saúde, com o bem-estar das outras pessoas. Um abraço e até a próxima.